Imagine uma mãe que teve que criar seus filhos em um mundo onde não havia nenhuma outra mãe além dela. Ou outras mães que tiveram que desfrutar da bênção da maternidade quando já pensavam que nunca conseguiriam ter filhos, por terem uma idade bem avançada. Imaginem outra mãe que desafiou a ordem do homem mais poderoso de sua época para salvar a vida de seu próprio filho. Ou até mesmo outra que preferiu dar o seu filho para outra mulher do que vê-lo morrer. Imagine também uma mãe que teve a honra de gerar em seu ventre o Salvador do mundo. Ou outra que lutou pela libertação de sua filha, mesmo recebendo um não de Jesus, algo que deixaria qualquer outro ser humano desmotivado. Realmente, a história bíblica é marcada por muitas mães notáveis que tiveram papéis importantes no enredo da redenção. As mães notáveis da Bíblia foram mulheres que, através da graça divina, expressaram fé, coragem, perseverança, amor e glorificaram a Deus através do exercício da maternidade, deixando exemplos incríveis e duradouros, não apenas para outras mães, mas para todos nós. As mães notáveis da Bíblia podem ser encontradas desde o Antigo até o Novo Testamento. E nesse vídeo vamos conhecer as histórias de algumas mães mais importantes da Bíblia e descobrir o que podemos aprender com cada uma delas. Não se pode falar nas mães mais notáveis da Bíblia sem citar Eva, a primeira mulher. Eva geralmente é lembrada por seu terrível erro que resultou na queda da humanidade no pecado. Mesmo assim, isso não anula o fato de que ela foi a primeira mãe da história, através da qual todos nós viemos. É até difícil de imaginar os desafios que Eva teve que enfrentar, sendo a primeira mãe que já existiu. A verdade é que ela não tinha referências. Ela foi a primeira a engravidar, a primeira a carregar dentro de si uma vida além da sua, a primeira a sentir as dores de parto, a primeira a amamentar, a primeira a ver o sorriso de um filho, a primeira a escutar a voz de um filho, a primeira a confortar um choro de um filho, a primeira a sentir o abraço de um filho, mas também foi a primeira a experimentar a pior dor que uma mãe pode sentir, a dor da perda de um filho. Mas o caso de Eva foi particularmente mais complicado, pois o responsável por isso foi o seu outro filho. E sim, Eva foi ao mesmo tempo a primeira mãe de uma vítima e também de um criminoso. Mesmo assim, Eva continuou acreditando na promessa de Deus, tendo outros filhos. Inclusive, de seu terceiro filho, Sete, a linhagem do Messias foi estabelecida. Outra mãe que podemos citar nessa lista é Sara, a esposa de Abraão. Ela é outra mãe notável na Bíblia. Ela passou a maior parte da sua vida sofrendo com a esterilidade. Apesar disso, Deus prometeu a ela e a Abraão que eles teriam um filho, mesmo na velhice. Parece que Sara estava tão acostumada com a desesperança que riu da promessa divina, mostrando naquele momento uma fé vacilante. Ou quando ela entregou a sua serva Agar a Abraão para que ele tivesse filhos com ela. No entanto, Deus, que é fiel à sua palavra, cumpriu a sua promessa e, contra todas as possibilidades, Sara deu à luz a Isaque. A história de Sara é um testemunho de fé e paciência. É uma prova de que Deus cumpre o seu propósito apesar de nós. Outras duas mães que podemos citar nessa lista são Lia e Raquel. Essas duas mulheres vieram a se tornar esposas do patriarca Jacó. E é verdade que a história dessas duas mulheres ficou marcada por diversas enganações, brigas, disputas e divisões em seu lar. Mas mesmo assim, é possível ver o brilho da graça de Deus. De acordo com o texto, Lia, que era a irmã mais velha de Raquel, era a esposa menos amada de Jacó.
Mas mesmo assim, mesmo sendo preterida, Deus abençoou Lia e ela veio a ter 6 filhos e uma filha, sendo eles Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e Diná, sua filha. Mas apenas 2 de seus filhos ficariam em destaque. Da linhagem de seu terceiro filho, Levi, tempos depois viriam a linhagem sacerdotal, ou seja, uma linhagem separada por Deus para servir em sua casa. E da linhagem de seu quarto filho, Judá, ia o rei Davi e também o Senhor Jesus Cristo. Raquel, por outro lado, mesmo sendo a esposa favorita de Jacó, ela não tinha filhos porque era estéril. Mas Deus abençoou Raquel e ela logo veio a engravidar e teve 2 filhos, sendo eles José e Benjamim. E tempos mais tarde, o seu filho José, que logo seria levado para uma terra estrangeira, onde sofreu muitas injustiças, logo iria se tornar governador do Egito, onde iria salvar toda a sua família do período de fome. No entanto, a vida dessas 2 mulheres, Lia e Raquel, com certeza não foram fáceis, mas juntas elas foram edificadoras das 12 tribos de Israel. Outra mãe que podemos citar é Joquebede, a mãe de Moisés. Pouco se sabe sobre essa mulher, mas o que se sabe já é suficiente para que Joquebede seja edificada como uma mulher de coragem e fé. Ela viveu num estado de servidão no Egito, juntamente com seu povo. Naquele tempo, o faraó do Egito ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos, para evitar que eles se fortalecessem. E o terror se espalhou por toda a região onde os hebreus habitavam no Egito. E nesse dia, provavelmente, muitas mães tiveram seus filhos arrancados de seus braços. Mas Joquebede ousou desafiar a ordem do faraó, escondendo seu filho por 3 meses. Depois, quando já não era mais possível escondê-lo, ela o colocou num cesto de junco e o vedou com piche e betume, e o deixou no rio, confiando que Deus cuidaria dele. Seu ato de fé resultou na libertação de seu povo da escravidão no Egito e mudou a história dos filhos de Israel. E a partir desse momento da história de Joquebede, aqui podemos encontrar mais um exemplo de mãe. No momento em que o cesto estava flutuando no rio, junto com a criança, a filha do faraó estava se banhando, quando ela viu o cesto flutuar entre os juncos. E quando pegou o cesto e viu o que tinha dentro, logo tratou de tomar uma atitude. Quando ela percebeu que dentro do cesto havia uma criança, pensou que ele era dos hebreus. Resolveu adotá-lo, como se seu filho fosse. Ela não só o adotou, como também deu um nome a ele, Moisés, porque o havia tirado da água. Então foi quando que Miriam se aproximou da filha de Faraó e lhe pediu para que trouxesse uma ama de leite para cuidar do bebê. E sem demora nenhuma, Miriam correu até sua mãe. Então a filha do faraó contratou Joquebede, a mãe de Moisés, para que ela fosse a sua ama de leite. E assim Moisés escapou da fúria do faraó do Egito. O que chama mais atenção nessa mulher é que ela não se importou de quem a criança era filha ou até mesmo da sua classe social, mas mesmo assim resolveu cuidar do menino e adotá-lo como se fosse seu próprio filho. A Bíblia diz muito pouco sobre quem foi a filha do faraó do Egito, mas ao falar da sua atitude com o filho de Joquebede, mostra o bom exemplo de mãe, não como mãe de sangue, mas como uma mãe adotiva, que não se importava de que a criança não fosse que não se importava de que a criança não era seu filho, ou que nem mesmo tinha o seu sangue,
mas se importava com o bem-estar daquela criança. E mesmo não sendo a mãe atual de Moisés, a filha de Faraó foi usada por Deus para cuidar de Moisés, mesmo que tivesse que enfrentar o Faraó do Egito. E outra mãe notável que se destaca pela sua fé e perseverança é Ana, a mãe do profeta Samuel. Assim como outras mulheres da Bíblia, Ana era estéril. A esterilidade pode ser um motivo de grande tristeza para uma mulher em qualquer época. Mas nos tempos bíblicos, a angústia de uma mulher estéril era ainda pior. Assim como Sara e Ana, as duas sofriam pela possibilidade de não conseguirem gerar filhos para seus maridos, porque isso naquele tempo era visto como um tipo de maldição ou uma doença. Isso também era visto como uma falta do favor divino, que as impediam de gerar filhos. Por isso, muitas mulheres estéreis eram discriminadas na sociedade judaica. Agora, no caso de Ana, ela era recriminada dentro de sua própria casa pela segunda esposa de seu marido. Mesmo assim, Ana orou fervorosamente a Deus pedindo um filho. E quando Deus respondeu a sua oração, ela cumpriu a promessa de dedicá-lo ao Senhor. Esse filho foi Samuel, um homem que se tornou um dos grandes profetas de Israel. O profeta Samuel conduziu o povo durante um período crítico de sua história, sendo o último juiz israelita, o responsável por ungir os primeiros reis da nação, primeiro da escola profética em Israel. E já no Novo Testamento encontramos outra mãe bíblica notável. Estamos falando de Isabel. Ela era uma parente de Maria e esposa do sacerdote Zacarias. Assim como Sara e Ana, Isabel era uma mulher idosa e estéril. Mas Deus interveio e ela deu à luz na velhice. O filho de Isabel foi ninguém mais e ninguém menos que o profeta João Batista, o precursor do Messias, ou seja, o último da tradição profética, responsável por preparar o caminho para Jesus Cristo, anunciando a sua chegada, batizando, testificando a sua divindade. E agora chegamos àquela que, obviamente, é a mais notável de todas as mães da Bíblia. Evidentemente se trata de nada mais e nada menos que Maria de Nazaré, a mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela foi escolhida por Deus para conceber e criar o Salvador do mundo. Um papel de imensa responsabilidade e privilégio. Infelizmente não dá para saber a idade de Maria nesse tempo, mas de acordo com os padrões da época, os estudiosos acreditam que ela teria entre 13 e 16 anos de idade. Mesmo sendo tão jovem e enfrentando situações difíceis, humildemente Maria aceitou o chamado divino, tornando-se a mais digna e bendita entre as mulheres e tendo também bendito o fruto de teu ventre. Sua história certamente é um testemunho de fé e obediência à vontade de Deus. E isso também mostra que por meio de uma mulher, o pecado entrou no mundo, mas por meio de uma outra mulher, a salvação e o livramento divino veio ao mundo, para livrar o mundo do pecado e das consequências eternas. E esta foi a lista de algumas mães notáveis da Bíblia, e é apenas representativas, porque de fato há muitas outras mães exemplares na história bíblica e algumas delas até anônimas, como por exemplo a mãe Cirofenícia do tempo de Jesus. Mesmo não tendo seu nome citado no texto bíblico, essa mulher que mesmo sendo estrangeira e inicialmente rejeitada, persistente buscou em Jesus Cristo a cura de sua filha, mesmo recebendo um não de Jesus. Mas Jesus, logo percebendo que a fé daquela mulher era muito grande, resolveu atender aos pedidos daquela mulher
e logo a sua filha ficou curada. Ou até mesmo outra que viveu no tempo do reinado do rei Salomão. De acordo com a narrativa bíblica, duas mulheres moravam juntas e as duas deram à luz na mesma época, com a diferença de apenas 3 dias. Mas numa noite, uma daquelas mulheres acabou matando o próprio filho ao se deitar sobre ele. Sim, foi algo acidental. Sorrateiramente se levantou durante a noite e pegou o filho de sua colega de casa. Ela deitou o corpo de seu filho morto sobre o da outra mulher. E pela manhã, quando a outra mãe se levantou para amamentar seu filho, ela viu que o menino estava morto. Mas é claro que ela percebeu que aquele era o filho da outra mulher. E a disputa daquelas duas mulheres chegou até o rei Salomão. Era um dever dos reis resolverem os conflitos de seus súditos. E diante do rei, as duas mulheres afirmaram que eram mães do menino. Então, de forma muito sábia, Salomão propôs dividir o menino vivo ao meio com uma espada, para que cada mãe ficasse com uma metade dele. E diante dessa proposta que parecia ser absurda, a verdadeira mãe logo renunciou a seu filho, pois ela preferia vê-lo vivo com a outra mãe impostora ao invés de vê-lo morto. E em contraste, a falsa mãe concordou com a divisão do menino, pois de forma completamente egoísta, ela queria que a mãe verdadeira também perdesse seu filho. E ao ver as reações das duas mulheres, Salomão não teve dúvida a respeito de qual decisão tomar, e devolveu o filho à sua verdadeira mãe. E tanto aquela mulher do tempo de Jesus e a outra mulher do tempo do rei Salomão, as duas, mesmo tendo seus nomes ocultos na Bíblia, elas deixaram um legado muito importante para cada um de nós. Cada uma dessas mães notáveis da Bíblia oferece alguma lição importante sobre o exercício da maternidade como uma dádiva de Deus. Elas ainda mostram que ser mãe envolve muito mais do que apenas dar à luz, mas também o compromisso de nutrir, proteger e ensinar e influenciar seus filhos de acordo com os preceitos do Senhor. E você concorda com essa lista? Você já conhecia as histórias dessas mães? Qual delas você mais se parece? Qual outra mãe você colocaria nessa lista aqui? Por favor, deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. E muito obrigado a você que chegou até aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E compartilhem esse vídeo com alguma mãe que você conhece, que assim como essas mães bíblicas, é uma mãe exemplar, determinada e temente ao Senhor. E em breve falaremos sobre as piores mães da Bíblia. Sim, assim como existe bons exemplos de mães, assim também existe maus exemplos de mães na Bíblia. Também é importante falar sobre elas aqui no canal, para que as suas histórias e os seus erros não sejam repetidos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E que Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.